crente ele deve ser munido de armaduras. A Bíblia, em Efésios, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que aos demais irmãos fortalecei-vos na força do seu poder, para que possa estar firme no dia mau. Portanto, devemos ter as armaduras do cristão. Tanto, por que nós devemos ter as armaduras? Porque as armaduras servem para a nossa segurança. A nossa segurança, sim. É importante que o crente tenha todas as armaduras para o combate. A Bíblia diz que nós estamos a lutar contra a carne e o sangue. Essas armaduras ajudam-nos também a saber com quem nós estamos a lutar. Muitas vezes pensamos que estamos a lutar contra as pessoas. Isso significa que a nossa luta não é contra a esposa, o nosso esposo, nossos filhos, nossos irmãos, nossos parentes, nossos vizinhos, ou nossos subordinados, ou então pessoas que estão acima de nossos chefes, nesse caso, não é? Pessoas superiores. Não, a nossa luta não é contra essas pessoas. Nós estamos a lutar contra demônios, contra a potestade, contra principados, contra hostes espirituais malignos. E essas forças são vencidas quando nós temos as armaduras do cristão que Deus providenciou para todo cristão. Portanto, a primeira armadura do cristão é a verdade. A verdade ela é poderosa. A armadura número 1, ela é poderosa para libertar, para salvar. Jesus Cristo é a verdade. A Bíblia diz que em nenhuma outra parte há salvação, porque debaixo do céu não há outro nome que foi dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Portanto, a armadura número 1 do cristão é a verdade. A segunda armadura, a justiça. Sim, a Bíblia diz que sendo justificado gratuitamente por Deus, temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, o versículo 1. A justiça. A Bíblia diz que nós fomos justificados gratuitamente. Quando alguém aceita a Jesus, é justificado. Torna-se nova criatura, ou seja, torna-se justo. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Não a justiça nossa, mas a justiça atributo que é atribuída a Jesus. A Bíblia diz que Deus imputa a justiça em nós. Quando alguém aceita Jesus, é imputado a justiça. Tanto outra armadura é as sandálias da preparação do Evangelho. O crente precisa estar munido. Depois da salvação, depois de ser chamado do mundo para a maravilhosa luz, o crente deve testemunhar. Testemunhar de Jesus. Calçar as sandálias. É o dever de todo cristão testemunhar. Oswaldo Smith, um grande pregador, dizia que se uma pessoa não se preocupa com a evangelização, possivelmente ele não está salvo, não está salvo. Por isso, devemos anunciar. Jesus diz que sereis minhas testemunhas. Portanto, vista as sandálias da preparação do Evangelho. Testemunha de Jesus. Outra armadura é a fé. A fé, ela é poderosa. A fé, a Bíblia diz que é o firme fundamento daquilo que se espera. É a certeza daquilo que não se vê. Tanto somos obrigados, ou seja, a Bíblia diz que devemos ter fé. Tende fé. Ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé é pelo qual nós entendemos que o mundo foi criado. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, confiança em Deus. Jesus dizia que tende fé. Devemos ter fé em Deus. A fé, o apóstolo Paulo diz que ela apaga todos os dardos inflamados de Satanás. Sim, veja só. A fé, alguém dizia que a fé é a moeda para que possamos adquirir alguma coisa dos céus. As bênçãos divinas são adquiridas pela fé. Por isso, tenha fé em Deus. E ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Tudo que é feito sem fé torna-se pecado. É a Bíblia que diz isso. Por isso, tenhamos fé em Deus. É uma das armaduras poderosas do cristão. A outra armadura do cristão, a salvação. O capacete da salvação. É importante que nós tenhamos também o capacete da salvação. Uma vez que fomos salvos, devemos colocá-la na nossa mente. Para quê? Porque o inimigo, ele ataca na mente. A mente é o campo de batalha onde o inimigo lança as suas flechas, suas setas malignas para
destruir-nos, para derrotar-nos, para com suas práticas. Saber que o inimigo também tem suas armaduras. Uma das armaduras do inimigo é o desânimo, é a dúvida e tantas outras armaduras. Por isso que devemos colocar o capacete. Quando você cair, ela te ajuda, ele te ajuda. O capacete é tão poderoso para que possamos estar firme no propósito pela qual Deus nos chamou. Então coloque o capacete. Veja o exemplo de um motociclista que colocou o capacete. Se ele faz acidente, a probabilidade dele morrer é muito pouco. Tanto tenha o capacete da salvação. Outra armadura essencial para o crente, poderosa para destruição das fortalezas, destruição dos planos malignos, atitudes malignos. O que é? A palavra de Deus, ela devemos estudá-la, devemos memorizá-la, devemos confessá-la como Jesus confessou quando foi tentado lá no deserto. Jesus citou as Sagradas Escrituras para vencer o inimigo Satanás. Por isso, todo crente é chamado a ter a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra, que sejamos hábeis nas Sagradas Escrituras. Jesus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra ela é como uma espada de dois gumes. Ela penetra a junta e a medula, a alma e o espírito, apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Portanto, a palavra ela é a espada do espírito. A Bíblia diz que o espírito é o que vivifica, a carne para nada vale. As palavras que eu vos disse são palavras espíritos, elas são poderosas. Use a palavra, estude ela e use a palavra, confesse a palavra em todas as situações da vida. Não sei qual é a situação que você está a passar, mas a palavra ela é poderosa para destruir todo plano, toda artimanha satânica. A última armadura aqui que Paulo descreve é a oração. E a oração, ele fala todos os tipos de oração. Orando todo o tempo, orando no Espírito, orando com perseverança, orando com fervor, orando de dia e de noite. Somos obrigados, ou seja, é o nosso dever de orar sempre e nunca desfalecer. A oração é uma poderosa ferramenta para o combate das trevas, contra as trevas, contra Satanás, o inimigo terrível, aquele que cega o entendimento de muitas pessoas para que a luz do Evangelho não resplandeça. Que Deus possa ajudar. Tenha as armaduras. Se você já as tem, continue firme. Não desista. Mas se você não as tem, a minha recomendação, meu conselho é tenha as armaduras do cristão. Elas são poderosas para destruir todo o plano satânico. Inscreva-se no canal. Compartilhe para mais pessoas. Vamos expandir o Santo Evangelho, as Sagradas Escrituras. O mundo carece. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Também dá um like. Ative o sininho das notificações. Tudo isso para a honra e glória do Senhor. Apoie o canal e toda a glória seja dada ao nosso Deus. Amém.